Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para celebrarmos culto ao Senhor, rendemos gratos louvores ao nosso Deus. Antes, porém, de iniciarmos o culto, vamos passar alguns avisos para a igreja. Primeiramente, é que estamos retornando às atividades presenciais no templo da nossa igreja. Em princípio, da mesma maneira como fizemos a primeira retomada, então logo depois tivemos que suspender novamente, né? Esperamos que isso não venha mais a acontecer, mas diante aí de todas as medidas tomadas pelo município, pelo Estado, o funcionamento dos estabelecimentos voltando não à normalidade, né, mas a um atendimento mais amplo, nós como igreja também vamos voltar então a atender a igreja com um culto presencial domingos pela manhã. Então domingos às 9 horas da manhã nós teremos o culto presencial, ok? Mesmo sistema que nós vínhamos operando. Então, no princípio, nesse mês de setembro, mesmo sistema. O pastor vai divulgar a lista no grupo da igreja, preenche a vaga e vem, né? Nesse primeiro momento ainda continuam suspensas as presenças de idosos maiores de 60 anos, crianças menores de 12 anos, irmãos que tenham problemas de saúde, doenças crônicas, problemas de saúde de ordem mais grave, né? Então, suspenso essa participação, né? Então domingo pela manhã. À noite nós vamos transmitir o culto pela internet como nós vínhamos fazendo. Na quinta-feira permanecemos ainda nesse primeiro mês com o culto no lar, através da transmissão da internet, às quintas-feiras às 20 horas, transmissão pela internet, o culto no lar, e ainda nesse primeiro momento. Esperamos que já no próximo mês de outubro nós já possamos ampliar um pouco mais as atividades. Então são esses os nossos avisos, né? Então só recapitulando, próximo domingo, primeiro domingo de setembro, culto presencial, 9 horas da manhã, no templo da igreja, com a ministração da Santa Ceia. À noite, transmissão do culto pela internet. Quinta-feira, 20 horas, culto online no lar, ok? Transmissão pela internet. Então, essas são as mudanças para esse mês de setembro. E pedimos aos irmãos que continuem orando para que nós possamos voltar o mais breve possível. Ok? Nós vamos orar, então, pedindo a direção do nosso Deus para iniciarmos nosso culto. Eu vou orar aqui, você faz a tua oração no teu lar e iniciamos todos nós culto de louvor e adoração a Deus. Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais uma semana que se encerrou, mais uma semana que inicia, porque todos esses nossos dias são guardados por Ti, estão debaixo do Teu cuidado, debaixo dos Teus milagres, debaixo da Tua proteção, da Tua provisão, Pai. Muito obrigado por tudo. Te pedimos agora, Pai, a Tua presença, a nos dirigir, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, a fim de que possamos, ó Deus, cultuar-te na beleza da tua santidade, adorar-te, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, toda adoração, Pai. Dirige-nos com o teu Santo Espírito, ó Deus, a cada um de nós, a fim de que possamos te louvar, te bendizer, te adorar, como o Senhor é digno, ó Deus. Pai, faça presente neste culto e nos orienta, Pai, pois assim nós necessitamos e assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho e Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Livro dos Salmos, meus irmãos, Livro dos Salmos, capítulo 148, capítulo 148, ele diz assim para nós: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor toda a terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraíva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e sua majestade é acima da terra e dos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Louvai ao Senhor.
Esse é o desejo do nosso coração. E para isso, eu quero te convidar a, nesse instante, cantar o hino 230 do Inário Novo Cântico. Hino que nós comumente cantamos no tempo de Natal. Mas não somente no tempo de Natal podemos cantá-lo, pois ele engrandece, ele glorifica, ele exalta, ele louva a nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantemos, hino 230. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos ao nosso Senhor. Amada igreja, também é tempo de reconhecermos que perante Deus, para louvar, bendizer e adorar a Deus, precisamos também do seu perdão. E reconhecendo que somos pecadores e carecemos do seu perdão, eu te convido a ler a palavra do nosso Deus registrada na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1 até o verso 11. A palavra do nosso Deus assim nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz
perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em Cristo Jesus recebemos a reconciliação com Deus. E então, assim, confiados nessa promessa de Deus, que se cumpre na vinda de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, e assunção aos céus, também no seu retorno glorioso, como estudamos na escola dominical, nós somos chamados à presença de Deus para confessar os nossos pecados. Oremos em confissão. Pai amado, Deus eterno, santo e poderoso, nos reconhecemos, sim, ó Deus, como pecadores que somos. Confessamos ao Senhor, ó Deus, todos os nossos pecados, individuais e coletivos. Confessamos, ó Deus, pecados que fizemos como teus filhos, individualmente, e como teu povo, como igreja, coletivamente, ó Deus. Confessamos os pecados que fizemos por ações, mas também confessamos os nossos pecados por omissões. Deus, aquilo que fizemos que desagradou o teu coração, ó Deus, que foi contra a tua vontade, contra as tuas santas e sagradas escrituras. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa confissão, e em nome de Jesus Cristo te suplicamos. Perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, justifica-nos mediante a morte e a ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim nós recebemos do Senhor o perdão, em nome e por amor de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, com o coração certo, alegre e jubiloso, nós recebemos o perdão de Deus. Então convido os irmãos a cantarmos mais um hino, o hino 267 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Sangue, o Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, nele temos paz, tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor, nele Cristo manifesta seu amor. Povo de Deus, amada igreja, Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, livro dos Salmos, mais uma vez, palavra do nosso Deus registrada no livro dos Salmos, capítulo 142. A palavra de Deus assim nos diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo,
com a minha voz suplico ao Senhor. É tempo de orar, é tempo de interceder, é tempo de colocar as vidas de quem amamos diante de nosso Deus. Eu te convido a orar nesse instante, colocando o teu pedido de oração aí íntimo, pessoal, diante do altar do Senhor nesse momento. E nós vamos orar intercedendo pelo nosso sínodo, pelo nosso presbitério, pelas nossas igrejas, pela Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, nosso conselho, junta diaconal, departamentos, escola dominical, professores, alunos, SAP, PH, jovens e adolescentes. Vamos orar também pelos enfermos, pela recuperação plena da irmã Zeni, pela recuperação e tratamento da Sônia, irmã Sônia. Também, ó Deus, colocamos os nossos idosos, crianças, ó Deus, diante do Pai Todo-Poderoso, para que Ele venha intervir na vida de cada um. E se você tem um pedido específico, nós vamos orar também, coloque diante do Senhor nesse instante. Eu te convido, você que faz parte deste povo, que se chama pelo nome do nosso Deus, nós que somos chamados filhos de Deus, curva a tua fronte, dobre os teus joelhos, oremos ao Senhor, porque o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus que faz mover todo o necessário para que os seus filhos sejam abençoados. Como disse outrora uma irmã que estava enferma, todas, como diz a palavra do nosso Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até mesmo a enfermidade, até mesmo a tribulação, a angústia, a dor, ela contribui para que nós que amamos a Deus sejamos por Ele confortados, consolados, abençoados e sejamos por Ele cuidados também. Oremos. Pai Santo, em nome de, por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor, ó Pai, nós entregamos esses nossos pedidos de oração e te pedimos, ó Deus, que os Teus olhos e os Teus ouvidos, ó Deus, a Tua face estejam, ó Deus, volvidas para o nosso favor, para nos ouvir, que os Teus ouvidos ouçam a nossa oração, que os Teus olhos vejam, ó Deus, o Teu povo que dobra os joelhos e clama diante do Senhor. Ó Deus, que a Tua face se mova em favor dos Teus filhos, ó Pai. Estende a Tua mão poderosa, ó Pai, dissipa as trevas, dissipa as dores, dissipa a enfermidade, opera milagres, ó Deus, restaura a alma dos quebrantados, ó Deus, toca no coração daqueles que estão contristados, ó Pai, toca na vida daqueles que estão enfermos, ó Pai, opera toda a cura, todo o milagre, toda a libertação, toda a restauração necessária, ó Pai. Em nome e por amor de Cristo Jesus, entregamos, ó Deus, todos os nossos pedidos, os nossos clamores diante do Senhor, ó Deus. Porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus que intervém em favor do Teu povo, em favor dos Teus filhos. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus que já operou grandes maravilhas no nosso meio. Deus que operou grandes milagres na vida desta igreja, ó Pai. Por isso nós conclamamos, ó Deus, como Teu povo, nós Te buscamos, nós Te rogamos ao Senhor e Te pedimos, ó Pai, atende o clamor do Teu povo, atende as nossas orações, ó Pai. E principalmente Te pedimos, ó Deus, em favor desse momento que vivemos, ó Pai. Ouve as orações também das nossas crianças que ao dormir, ao acordar, ó Deus, estão clamando pela cura, estão clamando, ó Deus, pelo descobrimento, ó Deus, desta vacina, desse remédio para acabar com esse vírus, com essa pandemia, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ouve as orações dos Teus pequeninos, ouve as orações do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Acaba com este mal, Deus. Dissipa essas trevas que estão sobre nós, Pai. Assim nós Te pedimos, assim nós entregamos o nosso clamor, a nossa oração, o nosso pedido, Deus. A nossa esperança colocamos diante do Senhor, pois oramos a Ti em nome e por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho, Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, amém. Irmãos, continuamos a adorar nosso Deus. E agora eu quero convidá-los, então, a adorar o nosso Deus, cantando junto com a família do nosso irmão Daniel, presbítero Daniel. Cantemos hinos, cânticos de louvor ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos, que nós possamos mais uma vez louvar e engrandecer o nome do Senhor e que nós possamos estar com os nossos corações gratos, que independente do que tenha ocorrido, independente do que tem, por mais difícil que pareça ser a situação, Deus está no controle, que nós possamos estar sempre conscientes e confiantes nesta afirmação. Deus está no controle, Deus está cuidando de cada um de nós.
nós estaremos cantando o hino Perto Quero Estar, e que isso possa ser também uma oração para nós, buscar ao Senhor e no intuito de louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam
ouvirem tua voz, tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Toda dor passará, mas teu amor ficará. Abre minha visão para tuas obras eu ver, eu então louvarei, em ti me deleitarei. Abre minha visão para tuas obras eu ver, Cristo dá-me visão das tuas obras eu ver, mas se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz, tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós, mas se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz, tua glória será, povos virão, teu querer se faça em nós, teu querer se faça em nós. Senhor, obrigada por esse momento, Paizinho. Obrigada porque a gente pode estar te louvando, te adorando, ó Deus, mesmo nessa pandemia, mesmo com perseguições fora do país, ó Deus, mas aqui nós possamos, o que a gente pode fazer é te louvar de portas abertas, ó Deus, mesmo à distância, mesmo não estando reunidos com os irmãos, ó Deus. Abençoe também, ó Deus, que consigamos ver as suas obras dia após dia, Deus, Sim, porque Deus. são infinitas, ó Deus. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é fiel à tua palavra, Deus. Sim. Ó Paizinho, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, ó Sim, Deus. Deus. Faça o seu querer em nossas vidas. Em nome de Estamos Jesus. aqui, ó Deus, queremos, ó Deus, ser usados por Ti. Sim, Em nome Deus. de Jesus, amém. Amém. Amada igreja, vamos agora à parte mais importante do nosso culto, a meditação da palavra do nosso Deus. Convido já a abrir em Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Êxodo 2, verso 11 em diante. Enquanto você acha aí, nós vamos orando, pedindo que Deus nos abençoe. Oremos. Pai Santo, em nome e por amor de Cristo Jesus, mais uma vez na Tua presença, ainda na Tua presença, te pedimos, ó Deus, agora direção, iluminação, instrução do Teu Santo Espírito. Que o Senhor se compadeça do Teu servo, se compadeça da Tua igreja, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, e fale conosco através da Tua palavra, através da direção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, toca nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso coração e nossa boca, ó Deus, para que possamos proclamar as verdades provindas dos mais altos céus para a glória e a adoração, em louvor do Teu nome, Deus. Que o homem diminua e que o Senhor seja engrandecido, ó Pai. Que a Tua palavra vá e produza os frutos para a qual ela está sendo lançada. Assim nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Vamos, Êxodo capítulo 2. A palavra do nosso Deus nos diz assim lá no verso 11. Naqueles dias, Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram.
Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhes perguntou: por que viesses hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Vamos um texto histórico, né, que mostra a história do povo de Israel já perto da sua libertação das terras do Egito. Na sequência, no capítulo 3, Deus então vai falar com Moisés na sarça ardente, né, a sarça então que traz aí como símbolo da igreja presbiteriana, né, a igreja presbiteriana traz a sarça como símbolo, porque Deus fala a Moisés através daquela sarça, né? Então nós vemos esse contexto aqui de Moisés no tempo em que viveram no Egito. Então ele já homem sai e vai ter com seus irmãos, com o seu povo, e ali ele vê e reconhece que o seu povo está sendo castigado, que o seu povo está sendo feito escravo, vivendo de trabalhos muito penosos, e que algumas coisas estão, ou todas estão erradas, né, no contexto ali. Então esse é o contexto de vida de Moisés naquele momento, um contexto em que ele vai ser chamado, né? E o que nós vamos aprender nesta noite com esse texto, que ele é histórico, né? Aprender duas coisas, não somente nesse texto, mas num outro texto auxiliar, mas principalmente aprender duas coisas nesse contexto aqui, né? Que o homem, ele talvez em certos momentos de sua vida se ache poderoso em sua própria força. Outro aprendizado é que Deus é quem nos dá a paciência, e que esta é muito melhor do que a força, né? Então, primeiramente, nós olhamos para esse texto, nesse contexto histórico. Eu lembro assim de uma ilustração que fala sobre as cataratas, né? Nós estamos acostumados aqui com as cataratas do Iguaçu. Olhamos lá aquele vertedouro e vemos lá bilhões de litros d'água passando, né, com muita força. E vemos também que lá está situada a usina de Itaipu, onde gera ali energia para o Brasil e para até para fora do Brasil, né, para o Paraguai. Então a Itaipu binacional, né? Nos Estados Unidos nós temos também as cataratas do Niágara, né, onde ali milhões e milhões, né, ou bilhões de litros d'água passam também naquele local. Mas poucos sabem que tanto lá quanto aqui, o curso desse rio, a água é desviada, né? Aqui no nosso Rio Iguaçu ela é desviada para abastecer as turbinas. Lá a água é desviada, 50% do rio que cria lá as cataratas do Niágara, 50% de todo o conteúdo daquela água ali, ela é desviada para abastecer as turbinas que geram energia, né? O que nós podemos tirar então desta ilustração que conta isso, relata essa força da água, a questão do rio e tudo mais, né? Nós vemos ali que muita força é gerada, mas que precisa ter um controle dessa força, porque a força, né, sem controle, ela se dissipa em força inútil,
né? Então todo poder sem controle ele se dissipa em força inútil. E é isso que o texto relata aqui para nós. Moisés podia ser, ou era, né, um homem viçoso, forte, poderoso, e então ele, com toda essa força, ele vai agir em favor dos seus com a sua própria força, né? Já diz o ditado, né, de que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então Moisés vem ali com uma boa intenção, a boa intenção de interceder pelo seu povo, de agir em favor do seu povo. Então ele vê ali a luta de um do seu povo com um egípcio, né? Então começamos o texto ali, né? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu. E então ele vai ao seu povo, vai defender e acaba matando aquele egípcio. A intenção dele era boa. O uso da força dele seria bom para defender o povo. Mas o uso exagerado dessa força se tornou mal, porque ele tirou a vida daquele homem lá, né? Então o poder sem controle se torna em força inútil. O que aconteceu com Moisés? De que adiantou? De nada naquele momento. Então, olhando para esse texto, o que nós podemos aprender? Como eu disse no princípio, 2 aprendizados aqui, né? Que Moisés, ele quis ser forte aos próprios olhos, né? O verso que nós lemos aqui, que mostra essa força dele de querer defender o povo, ele mostra que ele quis ser forte aos próprios olhos. Nós não vemos a ação, intervenção divina nesse contexto aqui. Moisés sai do seu cotidiano, da sua vida normal, por assim dizer, né? E então vai ver ali o que está acontecendo com o seu povo, com seus irmãos. Ele reconhece os labores penosos, ele vê que os egípcios estão espancando e escravizando o seu povo, e nesse ínterim ele vai ver ali a discussão, a briga de um do seu povo com um egípcio. E então ele sai em favor, mas usando da própria força, sem colocar-se diante de Deus, sem pedir a direção de Deus, sem colocar-se debaixo do cuidado, do senhorio, da proteção de Deus. E ele age por força própria, ele age por impulso, ele age mediante aquele poder que ele tem, né? Então o que nós aprendemos com isso? Que Moisés, ele quis ser forte aos próprios olhos, né? Talvez não fosse essa a intenção direta do coração dele, mas a intenção indireta era: eu vou usar da minha força para defender o meu povo. Ele fez da sua força algo para colocar acima daquilo que era o certo, e acabou por espancar e matar aquele homem. E a pergunta que nós devemos fazer como filhos de Deus, como cristãos: será que muitas vezes em nossas vidas nós não queremos agir por conta própria? Será que muitas vezes nós não queremos assumir as rédeas da nossa própria vida? Será que muitas vezes nós não queremos dirigir os passos pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio conhecimento, né? Como eu disse na semana passada, a sabedoria dos homens ela é loucura diante de Deus. E todas as vezes que nós, como filhos de Deus, assumimos, ou queremos, ou tentamos assumir o controle das nossas vidas, colocando Deus à parte, ou querendo colocar Deus à parte, dá errado. As coisas não saem conforme devem sair. E quem paga a culpa de tudo isso somos nós mesmos. Então nós devemos aprender com esse ensinamento de Moisés, que ele aprende, né, depois a gente vai ver esse contexto aqui, de que Deus deve estar como primazia em nossas vidas, em todos os atos, em todas as atitudes, em todos os pensamentos, em todos. Não há um campo da nossa vida, não há um setor da nossa vida, não há um segundo da nossa vida que nós podemos dispensar a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a direção de Deus, o ensinamento de Deus, a instrução de Deus, a iluminação de Deus. Nós carecemos de Deus integralmente. Nada do que nós somos, nada do que nós intentamos, nada do que nós
fazemos deve ser feito distante da vontade do nosso Deus, porque se assim for, será segundo a nossa vontade e vai dar errado, né? E quando dá errado, nós mesmos colhemos os frutos, né? Há até um ensino, né, que diz assim, que Deus perdoa os nossos erros, mas Ele não nos livra de colher os frutos dos nossos erros. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então Deus pode perdoar os nossos erros, pode e perdoa em Cristo Jesus os nossos erros, mas Ele nos faz colher os frutos penosos dos nossos erros. E isso nós vemos também aqui em Moisés. Caminhando um pouquinho a mim, diz assim o verso 12, ele diz assim: olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Matou, escondeu, cometeu o erro e já escondeu. Como todos nós fazemos. Erramos, pisamos na bola, pisamos fora da linha, saímos do caminho. A primeira coisa que a gente tenta fazer é esconder, né? E isso é nato do ser humano, faz parte do coração corrompido do ser humano. Foi o que aconteceu com Adão lá no Éden, né? O que acontece com Adão, com Eva, né? A primeira coisa que acontece é a negação, né? Quando Deus vem ter com Adão, ele já vem apontando, né? A mulher que tu me destes, né? Ele já quer deixar o erro de lado e jogar o erro para outro. Ele já joga o erro para Deus, não é para Eva, né? Não é minha culpa, é a mulher que tu me destes, né? Então nós acompanhamos isso também quando nós vemos lá Caim e Abel, né? Quando Deus vem, ele já responde, né? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Tinha cometido o erro, então já sabia que estava errado, né? E ele quer esconder o erro. E aqui nós vemos Moisés fazendo a mesma coisa, matou e já escondeu. E nós fazemos, não podemos culpar nenhum deles, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. E só colocamos isso diante de Deus quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração e nos ensina, nos comove, nos leva aos pés do Senhor Jesus Cristo e nos faz confessar os nossos erros, né? Então ele esconde. O verso 13 vai dizer assim: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram, né? Então, nesse sentido em que Deus nos faz colher os frutos dos nossos erros, Moisés já começa a colher os frutos do erro dele aqui. Quando então ele faz, entre aspas, com a boa intenção, mas comete um erro, comete um pecado, tira a vida do outro e acha que estava tudo tranquilo, tudo escondido, tudo cobertado. O que acontece com ele? Alguém viu, alguém ficou sabendo, e então ele já começa a colher os frutos. Os frutos que ele colhe é de que os outros souberam, os outros já ouviam com maus olhos, né? Não viam mais como o homem que ele era antes de ter cometido aquele erro, né? E ele diz assim, o texto: temeu, pois, Moisés, e diz: com certeza descobriram, né? Temeu, o temor, aqui o texto não registra, né? Mas certamente o temor diante de Deus, certamente o temor como filho de Deus, certamente o temor como hebreu naquela terra, temeu a morte, temeu de ter que pagar com a própria vida por ter tirado a vida do outro. Então ele começa já a colher os frutos do erro que cometeu. Então nós precisamos olhar para esse texto que a priori é histórico e aprender também com ele que Deus fala através da historicidade do seu povo também nas Sagradas Escrituras. E aprender que Moisés quis ser forte aos próprios olhos, com a própria força, a força de homem, e assim nós também agimos muitas vezes. E o caminho deve ser diferente disso. O caminho deve ser de colocar a nossa vida total, absoluta, integral diante de Deus. E aqui vem um desafio para nós. Estamos vivendo tempo de pandemia, tempo de vírus, tempo de lutas, né? Um tempo para que nós estejamos ainda mais diante de Deus, dobrando nossos joelhos, participando da vida da igreja, culto online, culto no lar online, escola bíblica,
nos consagrando em vida de oração, nos consagrando em leitura da palavra, nos consagrando em vida diante de Deus. E parece que a igreja nos dias de hoje se tornou apática, né? No princípio parece que no começo da pandemia houve aquele boom que todo mundo queria participar, enchiam-se as reuniões online, participação no culto online era gigantesca, a visualização era gigantesca também, né? Muito além daquilo que nós estávamos acostumados. Assistimos o culto da nossa igreja, assistimos o culto das igrejas irmãs, assistimos pregador A, B, C, X, Y, Z, né? E aos poucos participamos de reuniões de oração da Safra, reuniões da UPH, reuniões com outros departamentos, e aos poucos isso foi minguando, isso foi se exaurindo, isso foi se acabando. É tempo que nós estamos precisando ainda mais da presença de Deus para dirigir as nossas vidas, dirigir o nosso caminho, as nossas atitudes, os nossos atos, pensados diante de Deus, colocados diante de Deus. E parece que a igreja, nesse determinado momento, está apática, está inerte, não quer fazer, não quer participar, não quer assistir, prestar culto a Deus, não quer participar do culto no lar, não quer participar do estudo bíblico, está vivendo, acostumando-se a viver no mundo. Nós vemos aqui que o povo no Egito acabou meio que se acostumando a viver lá, ainda que diante do penoso trabalho que exerciam lá. Mas isso a gente vê quando eles são libertos e dizem a Moisés, né, lá no deserto: trouxestes nós aqui para morrermos de fome? Lá no Egito, pelo menos, tínhamos comida, né? Tínhamos as cenouras do Egito, as cebolas do Egito. E será que nós não estamos agindo da mesma maneira? Ao invés de olharmos para essa necessidade, para a falta que nos faz estarmos congregados como povo para cultuar a Deus e ansiarmos para, pelo menos, saciar parte desse desejo, dessa ânsia que temos participando das atividades que a igreja nos proporciona? Ou estamos agindo ao contrário? Não tem presencial, também não participo das outras formas que são feitas. Estamos nos distanciando, estamos nos tornando apáticos, né? Se quisermos agir dessa maneira, estaremos tentando transpor esse período crítico da humanidade com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, como se ele fosse poderoso, né? Então, qual, pastor, é a atitude que nós devemos ter, então, como cristãos, como filhos de Deus? Nós precisamos consagrar nossa vida a Deus integralmente, porque Deus responde às nossas orações, Deus responde ao nosso clamor, Deus responde à nossa vida quando nós colocamos ela diante dele, quando nós consagramos a nossa vida diante dele, quando nós nos entregamos diante dele. Como nós podemos comprovar isso aqui na vida de Moisés? De diversas maneiras, mas eu separei um texto e um versículo para comprovar isso. Nós temos aqui um Moisés que queria usar a própria força, o próprio braço, resolver as coisas da sua maneira. Temos um Moisés que é transformado por Deus, que é direcionado por Deus. E isso, pulando de Êxodo, lá para Números, livro de Números, capítulo 12, verso 3. Veja bem o que o texto registra. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você percebeu a mudança? Um homem que lá no princípio, antes do chamamento de Deus para libertar o seu povo, tirava a vida do outro, agora é tido como o homem mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. É o registro que as Sagradas Escrituras nos fazem. Eu me lembro muito bem nisso, quando eu leio isso, eu lembro muito bem de Pedro, né? O Pedro que, quando vão prender Jesus, desembanha a espada e arranca a orelha de Malco, e o Pedro que então está lá com Jesus na praia, e Jesus lhe fala: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos lá dois Pedros. Um Pedro antes da conversão, um Pedro convertido.
Um Pedro duro de coração, um Pedro de coração compungido diante de Deus. Um Pedro que agia pelas próprias forças e um Pedro que agora, a partir desse momento, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Pedro que nós vamos encontrar no registro de Atos dos Apóstolos, que prega, que defende, que louva, que adora, que opera milagres em nome de Cristo Jesus. Pessoas diferentes dentro da mesma pessoa? Não. Pessoa, uma única pessoa, antes e depois da conversão. Aqui nós vemos Moisés, o homem que tira a vida de um no momento, e o homem que é o mais manso dos homens depois dessa conversão que Deus opera em sua vida e em seu coração, né? O que nós aprendemos então? Qual o segundo ensinamento? Que Deus nos ensina a ter paciência e colocar a nossa vida integralmente diante dele. Moisés o fez, esse é o resultado. Se ele assim viveu, foi direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, entregou e consagrou a vida a Deus, serviu a Deus, e então por Deus foi mudado, por Deus foi moldado, por Deus foi direcionado, por Deus foi instruído, por Deus foi capacitado, por Deus foi usado. Ele é um homem tal como eu e você, tal como você e eu. Se ele assim foi usado por Deus, nós também podemos. Nós também podemos ser transformados, nós podemos também ser edificados, nós também podemos ser capacitados, né? Esse Pedro que eu me referi, ele está muito bem registrado num livro de Tim LaRae chamado Temperamentos Transformados. Eu faço essa indicação de leitura para você. Procure esse texto, esse livro, Tim LaRae, Temperamentos Transformados, que fala muito bem. Inclusive, se eu não me engano, se não me falha a memória, também fala de Moisés, né, deste homem transformado por Deus, né, temperamentos sanguíneos transformados por Deus, né. Deus opera milagre na vida de Moisés e ele pode operar milagre na minha vida e na tua vida. Se você é assim, ou se você já foi assim, ou se você está no meio do caminho, em termos de vida, em termos de ser parecido com Moisés, eu te pergunto, qual Moisés você é? O de antes ou o do depois? O Moisés do Êxodo ou Moisés aqui registrado em Números? Você é o Moisés que tem a direção pela própria força, ou você é o Moisés que foi capacitado, ensinado, instruído, usado, transformado por Deus no homem mais paciente de sobre a terra, que havia sobre a terra? Nós somos chamados para sermos modelos diante dos homens, né? Não por nós mesmos, mas para glorificar o nome de Deus, né? Se eu sou aquele que bateu, levou, preciso ser transformado. Sou aquele que tem a resposta na ponta da língua, preciso ser transformado. Sou aquele que fala muito e pouco faz, preciso ser transformado. Sou aquele que vê o erro de todo mundo, mas não olha para o próprio erro, preciso ser transformado. Sou aquele que dá opinião na vida de todo mundo, nos afazeres de todo mundo, sempre tem uma opinião sobre o que o outro faz, mas pouco tenho feito, preciso ser transformado. Sou aquele que está na vida da igreja sempre olhando e vendo o que pode ser feito, o que o outro fez, criticando sem ser construtivo, preciso ser transformado. O cristão não pode ser aquele que é o que bateu, levou, o que tem a resposta na ponta da língua, aquele que está sempre pronto a responder como se fosse um homem do mundo, uma mulher do mundo. Nós precisamos pensar a nossa vida, pensar as nossas atitudes, pensar a nossa fala, pensar o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso julgar, entre aspas, os nossos preceitos e preconceitos segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, segundo o crivo das Sagradas Escrituras. Não digo que sejamos perfeitos, perfeição só a atingiremos na glória, né? Mas precisamos buscar esse caminho. Que nós possamos olhar para esse texto, aprender as Sagradas Escrituras, aprender que Deus pode transformar as nossas vidas, Ele quer transformar as nossas vidas e Ele tudo fará para a glória do seu nome. Espero que Deus tenha te abençoado, tanto quanto abençoou a mim na leitura da sua palavra, na meditação da sua palavra nessa noite. Vamos findar o nosso culto. Te convido a cantarmos o hino 368 do Inário Novo Cântico. Após o hino,
nós vamos impetrar então a bênção e também orar consagrando ao Senhor o nosso culto. Cantemos, hino 368. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amada igreja, vamos então agora orar, consagrar ao Senhor nosso culto e pedir a Ele que nos abençoe numa boa semana. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade, o ímpar que o Senhor nos dá, ó Deus, nessa noite, poder louvar, bendizer, adorar o Teu nome, fazer a leitura da Tua palavra, orarmos ao Senhor, sentir a Tua presença no nosso meio, Pai. Abençoa cada família, cada lar, cada irmão, cada irmã que esteve conosco nessa noite, aqueles que ainda estarão, Deus, prestando culto ao Senhor. Obrigado pela porção da Tua palavra. Pai, obrigado pela semana que se findou, por mais uma semana que iniciamos. Pedimos a Tua proteção, as Tuas bênçãos, a Tua rica presença sobre nós, ó Deus, e que o Senhor venha nos prover em todas as nossas necessidades e nos livrar de todo o mal. Recebe, Deus, nosso culto, a nossa adoração, pois a Ti oferecemos, ó Deus, como oferta de amor e sacrifício. Que o nosso culto possa chegar ao Senhor como oferta de amor, como um aroma suave até os Teus atos, até o Teu trono de glória. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho e Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, nosso Deus o Pai, as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vós, que tenhamos todos nós uma boa semana debaixo do cuidado e da proteção do nosso Deus. Tenham uma boa semana e um grande abraço.